Olá, o meu nome é Francisco Aurélio de Souza Pereira, eu sou discente do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo e, junto à minha orientadora, a professora Cláudia França, eu submeti ao Poéticas da Criação deste ano um artigo denominado Corpo-Paisagem, Elaborações Performáticas para um Outro Corpo. Esse texto ele tem em vista discorrer sobre uma série de experimentações em performance que eu realizei na Chapada do Araripe no contexto do ano passado. Essas inserções performáticas, junto com a investigação teórica de autores como o Gilles Deleuze, Félix Guattari e o Jorge Laurence Bondia, eles visam investigar uma possível simbiose poética do corpo na paisagem, no caso do meu corpo na paisagem da Floresta do Araripe. Para essa discussão, eu me utilizei predominantemente da metodologia poética, cunhada pelo René Passeron como uma retroalimentação entre a pesquisa teórica e a pesquisa experimental na instauração de um objeto de arte. E nesse contexto também, eu dividi o texto da pesquisa em 3 partes específicas. Na primeira delas, eu apresentei a floresta, sendo esse um espaço composto por resquícios tanto da Mata Atlântica, quanto do Cerrado, quanto da Caatinga. É nessa configuração geográfica específica em que eu concebo a floresta como uma espécie de ateliê aberto, já que nela eu realizo as experimentações. A segunda parte do artigo ela lida com uma série de experimentações que eu tenho chamado de acoplamentos, que são modos de situar o meu corpo inserido na floresta e registrar através de fotografia, de um modo que não seja possível tão imediatamente reconhecer a própria existência humana ali. Então, basicamente, consiste em reconfigurar o corpo e inseri-lo dentro de uma estrutura natural, no caso do artigo, dentro de um buraco de tatu, numa situação em que eu enfiei minha cabeça nesse buraco, para fazer desaparecer uma forma reconhecida do que é um corpo humano, como essa forma vertical e que é bípede. Então, tendo meu corpo agachado em posição fetal e minha cabeça enfiada nesse buraco, eu busquei causar uma espécie de diluição da minha figura, reconhecidamente humana, nesse contexto. Para tanto, me apropriei também da noção de programa formativo, elaborada pela Eleonora Fabião, que foi o que me ajudou a situar minhas experimentações, já que eu utilizo o diário de bordo para planejar o que vai acontecer, ou para, ao menos, esboçar o que eu pretendo que aconteça, para daí, então, começar as experimentações em si. A outra parte do artigo, ela corresponde a uma série de experimentações que eu tenho denominado de espojamentos, que correspondem primeiro de uma observação de dados da realidade. Considerando que eu habito uma zona rural e que eu consigo ver alguns animais, como asnos, realizando movimentações e interações diárias entre si, através de uma identificação de momentos de espojamento, eu busquei, como se diz, mimetizar esses gestos. Então, ao ver eles se espojando, eu decidi fazer o mesmo tipo de ação situando na Chapada do Araripe. Então, em diário de bordo, eu planejei que eu iria realizar uma sequência de ações de fricção da minha pele com o solo que fosse capaz de mimetizar esses bichos. E através disso eu realizei algumas experimentações para o vídeo, em que eu busco friccionar, literalmente, o meu corpo com a paisagem. E através dessas experimentações, tanto do acoplamento quanto do espojamento, o que eu pude identificar, também cruzando com as referências do Deleuze, de Guattari e do Jorge Laurence Bondia, é que essas experimentações situadas na Chapada, elas são capazes de, ao mesmo tempo, falar um tanto sobre essa paisagem em que eu estou inserido, e, ao mesmo tempo, nesse contexto, através dessas fricções e desses acoplamentos do corpo com o solo,
causar nesse momento um tipo de afetação que só é possível nesse contexto. Então, nessas ações performáticas, o que eu almejei e o que eu acredito ter descoberto foi uma zona no espaço-tempo em que o meu corpo ele poderia ter se apresentado, ele foi apresentado como um possível corpo sem órgãos. Então, esses foram os resultados que eu obtive até agora, no contexto da investigação, e a vocês que conseguiram ver o vídeo até aqui, eu agradeço.